Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria de contar para vocês como é que eu estou pensando o meu quintal. Quando eu comentei com vocês no vídeo de volta que eu tinha me afastado das redes sociais, até mesmo no Facebook, no Instagram, eu pouco postava, fiquei um pouquinho afastada. Na verdade, foi um período de recolhimento onde eu estava repensando a minha vida e repensando as perspectivas daqui para frente, depois que houve o evento da pandemia, né? Depois que começou a pandemia. Então, é claro que eu, como vocês, como muitas pessoas que eu conheço, teve que lidar com o luto da falta da perspectiva dos sonhos, da morte dos nossos sonhos, da nossa falta de perspectiva, da impossibilidade de criar planos, porque a gente não sabe quando isso vai terminar. E principalmente nos afastarmos das pessoas e nos recolhermos em nossa casa e passar por algumas situações difíceis, como por exemplo a privação do trabalho e até mesmo a dificuldade financeira. Então todo esse cenário caótico levou a gente a pensar em várias coisas. Eu ingenuamente achei que o ser humano fosse ficar melhor depois de tudo isso, mas não é o que eu estou observando, porque as pessoas estão cada vez mais polarizadas, estão cada vez mais intolerantes e, obviamente, muito afastadas do propósito humano de nos conectarmos e nos aglomerarmos e nos juntarmos para sobreviver como espécie. Então é claro que essa desconexão daqui a pouco vai interferir na nossa sobrevivência. É um cenário muito triste em que a gente está tentando sobreviver, como eu disse. E aí, quando começou a pandemia, eu fiquei em casa, comecei a fazer os atendimentos online, enfim. E aí eu comecei a ficar muito angustiada, presa no meu apartamento. Como eu disse para vocês, eu tenho um apartamento que é muito legal, ele é muito confortável para mim, mas eu estava sentindo muita falta de sol, muita falta de pisar na terra, muita falta de espaço mesmo para respirar, até olhando para o céu, como eu havia dito para vocês. Então eu comecei a ver quais eram os recursos financeiros que eu tinha e o que eu podia dispor para construir uma casa. Eu não tenho uma casa, eu tenho um apartamento, mas eu não tenho uma casa. E aí eu pensei em duas coisas. Primeiro, a construção de uma casa que reunisse tudo aquilo que eu considero essencial para mim. Em um segundo momento, a minha aposentadoria. Porque eu, faço parte de uma geração que não vai se aposentar. Por vários motivos. Um deles é porque realmente a questão financeira não vai permitir. E um motivo até muito, digamos assim, privilegiado é saber que eu trabalho naquilo que eu escolhi trabalhar. Então eu não tenho pressa, eu não penso em parar porque eu gosto muito do meu trabalho e enquanto eu tiver saúde eu vou trabalhar. Só que isso, óbvio, é uma ideia muito privilegiada. Não é a ideia da maioria das pessoas, aquelas pessoas que trabalham mesmo pela sua sobrevivência, que não vê a hora de parar e poder descansar um pouco, aproveitar a vida, seja lá o que isso signifique, porque com a aposentadoria dificilmente você vai aproveitar a vida do jeito que você gosta, porque a aposentadoria é uma ilusão. O seu salário vai diminuindo absurdamente aquilo que você recebe. Eu sei, eu tô dizendo isso para vocês porque eu sou aposentada pelo Estado e a minha aposentadoria foi despencando, quer dizer, desde que eu me aposentei eu não tenho um reajuste. E aí, obviamente, que não tá dando o que dava para fazer há um tempo atrás, já não tá dando mais, e se não é o meu trabalho cotidiano, eu não consigo mais manter um padrão de vida razoável, assim, para não faltar nada, enfim, essas coisas. É tudo muito difícil, né? Muito difícil. Então, a gente faz parte de uma geração que não vai se aposentar, então eu pensei exatamente em construir um patrimônio para que eu possa me desfazer dele no futuro e pagar uma casa de repouso.
porque eu só tenho um filho, né? O Yuri, eu não vou depositar nele a expectativa do cuidado na minha velhice. Eu não quero colocar isso nas costas dele, não acho justo. Não foi para isso que eu coloquei um filho no mundo, para cuidar de mim. Eu coloquei um filho no mundo para ele ser aquilo que ele pode ser, e não para me cuidar. Quem tem que cuidar de mim sou eu mesma. Então, o que que eu posso fazer para criar um cenário confortável para minha velhice? Bom, ao invés de pegar o meu dinheiro e deixar no banco rendendo nada, eu vou investir todos os meus recursos na construção de uma casa e que eu possa me desfazer dela no futuro, que seja uma casa vendável e que eu possa me desfazer dela no futuro e aí pagar uma casa de repouso, se eu não puder mais morar sozinha. Eu quero morar sozinha até o último dia. Eu até acho que eu vou ser uma daquelas velhinhas que vou morrer e que aí, depois de uma semana, as pessoas vão começar a sentir falta. Cadê aquela velhinha que estava aqui? Aí vão arrombar a porta, vão me achar morta. Eu acho que é isso que vai acontecer comigo se eu continuar do jeito que eu tô. Mas outras coisas podem tirar minha vida, enfim. Mas isso é uma perspectiva apenas, né? Uma coisa que eu penso pra mim, não sei se o que vai acontecer. Então eu pensei, eu falei, bom, eu vou fazer uma casa. O que é uma casa vendável para mim? A casa vendável é aquela casa que vai ser confortável para uma família comprar. O que é o conforto? O que eu penso? Uma casa não datada. Hoje em dia, quando você vê as casas, elas são muito parecidas. Elas têm a mesma arquitetura e todo mundo com pele de vidro, todo mundo com puxado, todo mundo, né? Então, eu não quero uma casa assim. Primeiro que eu não quero pele de vidro, que aquilo dá um trabalho danado para limpar, aquilo esquenta a casa pra caramba. E a cortina enorme que você vai ter que colocar ali para não ficar exposta, né, a sua intimidade. Então eu não quero nada que seja datado. Eu quero uma casa que daqui a 20, 30 anos eu possa me desfazer dela se eu tiver que vender. E a casa, ela vai estar no jeitinho, uma casa clássica, que ela vai poder atender. Então o que eu pensei na minha casa? O que a minha casa tem que ter? Bom, uma vaga para 2 carros. Eu acho confortável, embora eu tenha um carro só, mas eventualmente o Yuri pode parar com o carro dele, ou pode parar com a moto dele, enfim, tem uma garagem confortável. A casa, eu não vou construir uma casa na rua, porque a casa de rua, ela precisa ter um esquema de segurança absurdo. Então eu fiz a opção por um condomínio. Na verdade, é um loteamento e tem um sistema de segurança. Embora a segurança seja uma coisa muito discutível, eu acho que segurança, controle, estabilidade só existe no dicionário, a gente faz de tudo para ter um pouquinho dessa sensação. E aí eu resolvi construir num loteamento que é muito bacana, é muito bem estruturado, tem aqui na minha cidade, chama Alphaville, e tem no Brasil inteiro. Então eu comprei um lote nesse terreno para construir essa casa. Aí pensei, essa casa ela precisa ter, ela vai ter 2 andares, onde na parte de cima serão os quartos e na parte de baixo todo a casa, o funcionamento da casa. Eu pedi na parte de baixo uma suíte com acessibilidade. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou precisar dessa suíte com acessibilidade ou alguém da minha família vai precisar. Eu tenho uma mãe idosa, eu não tenho mais o meu pai, mas eu tenho minha mãe idosa. Então, eu resolvi construir uma suíte com acessibilidade e que também vai ser um diferencial na hora da venda. Essa suíte fica na parte de baixo. Eu pedi para construir um ateliê onde eu possa colocar as minhas coisinhas, onde eu posso fazer minhas costuras, e isso vai ficar numa edícula no fundo da casa. Então, no fundo da casa vai ter uma lavanderia, que é um depósito e lavanderia, e vai ser um ateliê também. Entre o ateliê, essa edícula e a casa vai ter uma piscina pequena. Essa piscina ela vai ter aquela cordinha na beirada ali que você prende na cintura para eu poder nadar. E eu sinto muito falta da natação, então eu pensei nisso, nada grande, mas que eu possa me exercitar. Eu não quero quarar na beira da piscina, mas eu quero me exercitar pela manhã e no final do dia, quem sabe, me refrescar. Eu não penso nesse espaço para ficar torrando. Uma área gourmet, onde tem uma churrasqueira, eu posso encontrar alguns amigos. A minha área gourmet não é grande, ela é razoável, ela é uma área gourmet média, né? Não é aquelas enormes tal.
ela vai ficar do lado da suíte com acessibilidade. Tem uma cozinha confortável e a cozinha, ela é aquela cozinha que tem uma ilha onde as pessoas podem conversar e podem cozinhar, desde que o alimento, né, foi entendido, a comida, né, existe a comida, o alimento, né, que ele vai nutrir, a comida para sobrevivência, o alimento não é só a nutrição, mas é também o prazer e a comensalidade em que você junta as pessoas ali, a cozinha, então, ela passou a ser um lugar mais participativo. E aí eu pensei na parte de baixo, uma biblioteca. É claro que eu quero um lugar para colocar todos os meus livros, colocar, deixar direitinho, arrumar, como a biblioteca, por exemplo, da Tamile, a biblioteca do Conzo. Quem conhece a casa do Conzo fica maravilhado com a biblioteca dele. Então eu penso no espaço assim para mim também. E uma sala de estar. E aí na parte de cima, é claro que vai ter uma prancha para subir, né? Não é um elevador, mas é alguma coisa que vai se deslocar para levar um cadeirante, uma mala, um móvel, alguma coisa para a parte de cima. E na parte de cima tem a minha suíte com o meu closet e mais 2 quartos, que todos os quartos são suíte. O que eu penso? Cada quarto tem que ter o seu banheiro. Eu acho terrível aquele negócio de ter um banheiro no corredor, as pessoas ficarem passando, ou um banheiro só, as pessoas ficarem batendo na porta. Já terminou, morreu aí. Ou seja, o banheiro, e é uma coisa interessante, porque antigamente o banheiro era fora da casa. Então, eu me lembro do comentário de uma amiga que quando ela reformou a casa da fazenda e colocou o banheiro dentro da casa, o avô dela falou assim, mas que coisa mais nojenta, banheiro dentro de casa. E não, né? Antigamente era tal do urinol embaixo da cama e tinha a casinha. Então você tinha que ir lá na casinha, bem longe da casa, porque, óbvio, não tinha esgoto, não tinha esse conforto todo que a gente tem hoje. E na parte de cima vai ter uma sala de cinema. Como é que vai ser essa sala de cinema? É uma sala que, a princípio, eu pensei em 7 lugares, só que a arquiteta errou o tamanho e vai ter só 5 lugares. Então vai ser uma sala onde eu vou projetar só filme cult. Eu não quero mais ir a cinema, eu não quero mais. Depois da pandemia, que eu fui ceifada de cinema, eu acho que vai ficar muito difícil alguém sentar num cinema e ficar ouvindo as pessoas comentando, rindo, jogando pipoca e fazendo barulho. As pessoas estão cada vez mais mal educadas. Então, não, eu quero um cinema só para passar filme cult. Então, o filme cult não. Pode ser um filme também divertidinho, assim, filme de arte. Para falar a verdade, eu quero um cinema para passar filme de arte, onde eu possa sentar, assistir com uma plateia, com amigos educados e que a gente depois possa tomar alguma coisa, conversar sobre o filme. Enfim, eu quero isso. Então, minha casa basicamente é essa aí. É uma casa grande? É uma casa grande. É uma mansão? Não. Tá longe de ser. Longe de ser. É uma casa confortável. E que eu nem durmo de noite pensando como é que eu vou fazer, né, para arrumar. Eu preciso trabalhar muito para juntar tudo isso para fazer a casa, mas é uma casa bacana, é um terreno plano, não é uma casa com nível, é uma casa com acessibilidade. Eu penso na acessibilidade e penso no conforto que isso pode me trazer um dia quando eu precisar me desfazer dela. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte: contrate um arquiteto para transformar o seu sonho em realidade. Mas esteja preparado para ser firme com o arquiteto, para mostrar o que você quer. Porque o arquiteto ele tem as ideias, os conceitos, a visão dele, etc. E você vai ter que ser muito firme para dizer para ele, não, eu não quero parede, uma parede, digamos assim, eu quero um espaço assim, eu não quero uma parede circular, eu não quero bico, eu não quero ponta, eu não quero... Enfim, porque o arquiteto ele vai fazer aquilo que a ideia dele pedir, né? E nem sempre aquilo é uma coisa que vai atender a sua demanda. Então, você vai morar na casa. A casa é sua, né? Você que vai limpar, você que vai cuidar. Então, faça do seu jeito, dentro das suas possibilidades, da sua perspectiva, daquilo que você quer. Né? O arquiteto, ele vai fazer a casa dele do jeito que ele quer, mas a sua casa tem que ser do seu jeito.
né? Então, isso eu sempre recomendo, contrate um arquiteto, mas seja muito firme na hora do seu propósito. E a despeito do que ele for dizer para você, né? Ah, isso não combina, isso não faz, isso não. Ouça, pondere, pense no seu conforto, naquilo que vai ser bom para você e faça o seu sonho acontecer, né? Eu vou contar para vocês aqui depois, no andamento aqui, ao longo do tempo, eu vou mostrando para vocês como é que vai ficando. E eu sou uma pessoa assim que eu estou pesquisando muito, né? Eu, inclusive, contratei posteriormente, eu tive uma arquiteta para fazer a planta básica, né? E aí, quando já estava começando a obra, já tinha começado a obra, quando eu olhei, tinha algumas coisas que realmente eu não tinha gostado. E a sala estava pequena, a área de serviço, a lavanderia estava dentro da área gourmet, não estava querendo, eu quis aumentar alguns espaços, e aí eu parei o projeto e fui de novo, pedi para a arquiteta para sentar, para conversar, para aumentar aquilo, dei entrada de novo na prefeitura numa revisão, então a obra atrasou um pouquinho. Mas atrasou, mas vai ficar de um jeito que eu quero. E a casa vai ficar pronta o ano que vem, acho que agosto, setembro, a casa está pronta, né, já preparando para mudança. E eu espero, né, não mobiliar de primeiro, vou levar os móveis daqui, mas não mobiliar no primeiro momento. Eu quero ter um tempo, quero ter calma, né? Eu gosto de uma casa clássica, contemporânea. Vou deixar aqui umas imagens para vocês verem mais ou menos como é que é a decoração que eu gosto hoje, tem aqui na minha casa. Eu contratei uma firma de arquitetura para fazer esse trabalho de pensar uma iluminação, etc. Mas só que eles trabalham de uma outra forma. A gente resolveu rescindir o contrato porque eles não apresentaram aquilo que realmente eu gostaria, e tá tudo bem, né? Então eu pretendo fazer isso a longo prazo, pensando, buscando, pesquisando, e aí trazendo aquilo que é a minha identidade e aproveitar os meus dias dentro desse espaço. Então hoje a construção da minha casa está aqui de acordo com essas imagens que eu estou mostrando para vocês, né? Eu tenho um empreiteiro que está lá, ele é maravilhoso, a obra é limpíssima, organizada, e eu tenho um engenheiro que vai na obra todo santo dia. Eu fiz um contrato com ele mensal, ele fez todo o cálculo estrutural, hidráulico, sanitário, ele vai todo dia na obra acompanhar o trabalho do empreiteiro, e a única coisa que eu tenho que fazer é Pix para ficar pagando os serviços. E vou dizer uma coisa para vocês, até agora meu estresse foi zero. Eu não tô tendo nenhum tipo de problema. O único desgaste é realmente parar, rever tamanho, e aí vamos fazer de novo, né? E às vezes conversar com a arquiteta assim, não, eu quero, né? E sem me desgastar com ela, porque é minha amiga, dizer, não, eu quero desse jeito, e fazer com que ela aceite. Mas não tenho mais estresse do que isso. Eu tenho esse projeto sendo levantado, meu quintal vai ser feito, e eu tô com uma expectativa muito boa, né? Então acompanhe aqui e eventualmente eu venho contar para vocês como é que tá sendo esse processo. Tá bom, gente? Então por hoje é só. Beijo grande para vocês. Tchau.